Então, hoje, né, a gente está aqui e a gente vai conversar com a Antro, né, uma banda que vem chamando a atenção assim, na cena muito bacana, né, do metal extremo brasileiro, que vai tocar no Aliança Negra, né, e que tem trazido aí um repertório muito legal, né, uma sonoridade que une o death, tem thrash também, um groove muito legal, um metalcore muito bom também, né, e que vem se representando com uma identidade própria, né. Vocês vêm desenvolvendo uma proposta bastante interessante com esses dois EPs, né? Como eu mencionei, eles são EPs que, para mim, né, eles representam uma trajetória, parece que um complementa o outro, né? Mas eu queria saber justamente sobre isso, né? Sobre vocês, como é que vocês pensaram, né, em criar esses dois EPs, como é que foi o lançamento dos singles, né? Essa ideia de criar esses dois EPs já existiam antes do nascimento da banda, foi sendo construída naturalmente. Como é que foi aí o processo de criação dos dois EPs da banda? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, galera do Cogumelo na Cena, por estar recebendo aí. Obrigado, Carlos. Obrigado, Priscila. Eu sou o Victor Cutrali, vocalista da Antrum. E aí, cara, essa daí é uma pergunta muito louca, né? Porque, tipo, assim, a maioria das bandas ou projetos, eles são formados geralmente por aquela, né, a galera que já se conhece, quer fazer um som e tal. E, cara, a história da Antrum é um pouco diferente nesse sentido, porque eu e o Vitor Henrique, né, que é o outro que é o guitarrista, a gente começou esse projeto, assim, no auge da pandemia, por assim dizer, tá ligado? Então, no auge não, vai, mas bem ali no meio, né, no final de 2020, cara, a gente já tinha perdido amigos, conhecidos, né, no rolê. E aí, quando deu aquela flexibilizadazinha, a gente combinou, né, um rolê assim de casais, né, eu, minha mulher, ele, a mulher dele, né, fazer um jantar, sei lá. Aí, cara, num bate-papo assim, pô, a gente, né, já é amigo há mais de 20 anos, né, a gente só não teve uma outra trajetória musical junto por, sei lá, questões da vida e tal, né. E aí ele falou, pô, cara, você sabe que eu gosto de tocar, né, sempre toquei guitarra, mas, tipo, eu nunca gravei nada valendo mesmo, né, nada a nível profissional tal. E eu tinha acabado de sair da minha antiga banda, né? Eu ainda não tinha anunciado nem nada. E aí ele ficou sabendo disso também em primeira mão, né? E aí eu falei, pô, cara, então se pá, agora é o momento da gente unir forças, né? E fazer um projeto. Então, assim, pandemia, tudo fechado, né? Não tinha como ensaiar, não tinha como recrutar músicos, né? Não tinha como fazer várias reuniões com outros músicos. Então a gente começou o projeto, assim, meio que vamos trabalhar a ideia, tá ligado? Qual que é a ideia do rolê? Por exemplo, a gente é muito fã de desde hard rock até power metal, de black metal até death metal, tá ligado? Então, assim, a gente é muito nerd do metal, tá ligado? E outra paixão nossa, assim, né, que a gente compartilha são os filmes de terror. Então, a gente criou meio que uma ideia de fazer primeiro uma trilogia de EPs para que, tipo, assim, na verdade isso era mais para poupar tempo, porque, por exemplo, a gente nunca tinha tocado junto, então se a gente fosse compor um disco inteiro, uma coisa toda muito mirabolante, a gente ia acabar perdendo tempo nesse processo, né? Porque além de compor, tem que gravar, e depois que grava, tem que fazer a capa do disco. Então a gente fez um projeto que, tipo, em primeiro lugar, cada EP carregaria um tipo de sonoridade, porque cada EP a gente pegou um filme de terror, né, para se inspirar. Então, por exemplo, no Defiler, a gente usou o Hellraiser, né, como pano de fundo, e agora no Social Death a gente usa o Massacre da Serra Elétrica, né? Então, assim, e quando eu digo isso, é mais para como tema de fundo mesmo, a inspiração, o foco, né, o discurso, né, da coisa. Não que necessariamente as faixas tenham a ver com os Aí, filmes e por aí vai, né? É mais para Uhum. criar a ambiência, né? E aí outra coisa interessante também, que como a gente, né, quis mexer em cada EP, porque acaba ficando uma coisa meio conceitual, né? Então a gente podia trazer uma sonoridade diferente para cada EP. Então você vai notar que no Defiler é uma coisa um pouco mais soturna, assim, tem uma ambiência um pouco mais neon, por assim dizer, né? Uma coisa um pouco mais melódica. Enquanto no Social Death, aí, cara, é pé no acelerador e foda-se, tá ligado? É serra elétrica e gritaria, tá ligado? cara, ainda bem que você mencionou isso, porque assim, o Defiler, eu confesso que eu não peguei a referência do Hellraiser, mas o Social Ó, Death, né? Pois é, as faixas Meat Dumpling, né? Acho que a primeira e a The Way of the Soul, né? É justamente
o Massacre da Serra Elétrica, assim, purinho, né? Todinho. Total. Pois é. Então, assim, eu não tinha pegado a referência do primeiro, mas do segundo, sim, né? Inclusive, você mencionou uma questão que eu ia até trazer aqui, né? Que é bastante evidente, né? Que o horror, o cinema, o trash também, né? Eles parecem que ocupam um espaço bastante importante aí dentro do universo da Antro, né? É, será que eu sei a referência, né, é bem clara a filmes de horror, né? Tem também. Eu queria saber se isso é uma proposta mais estética ou de fato é uma ferramenta que vocês utilizam para abordar esses temas, né? Isso também é estético. O nome da banda tem a ver também com esse universo? Cara, adorei as perguntas, para falar a verdade. Cara, bom, vamos começar pelo final, então, vai. Cara, o negócio é o seguinte, na época que a gente formou o projeto, né, eu e o Vitor, a gente começou a compor, assim, as coisas a nível industrial, porque, cara, toda semana a gente começou a se reunir e trocar muito material, né, a compor muita coisa, escrever muita coisa. Nessa época, o Johan Kisser, né, o filho do Andrés, a gente é amigo pessoal, né, e assim, como, cara, era muito restrita essas coisas de sair para fazer rolê e tal, a minha casa virou meio que o antro dos metaleiros, Ah, né? Então a galera colava lá para, perfeito. tipo, sei lá, fazer uma sessão, jogar um jogo de tabuleiro, tá ligado? Tipo, sabe, é engraçado que a pandemia passou uma sensação de que tinha acabado a luz, saca? Que, tipo, É você tem que, verdade. você tem que voltar a fazer coisas menores e com as pessoas, assim, mais perto, né? Parece que criou um valor mais legal, assim. Então, numa dessas, assim, que ele tava lá em casa, é que eu falo lá em casa porque eu me mudei, né? Mas então, mas, bom, na minha casa, né? Eu comecei a mostrar o material para ele e ele falou assim: pô, velho, com isso daí dá para ir para Europa, hein? Falei, Ó, pô, será? Ele falou, dá, mó sonoridade, né? Tal. Eu falei, pô, mas, cara, tá faltando uma coisa aqui, tá ligado? Eu, pô, seria legal ter dois guitarras na banda, né? Aí ele, pô, então falta eu, tá ligado? Aí ficou, né, pô, aí ficou essa coisa da amizade, assim, então. Aí foi uma coisa, né, meio pensada, né, do tipo, puta, velho, quais são as duas maiores bandas brasileiras que a gente tem, né? Angra e Sepultura. Angra, Sepultura, Sepultura, né, essa coisa de cemitério, essa coisa meio de caverna. Aí a gente foi, Uhum. aí a gente foi pesquisar, e Antrum, ele pode ter dupla, como é que chama? Dupla sentido. sentido, né, derivado do latim. Então, pode significar tanto cavidade ou caverna, né? E aí, uma coisa meio de metaleiro, né? Puta, qual é o som da sua banda? Ah, o som da minha banda é um som cavernoso, tá ligado? Então, tipo, ficou essa parada. E a gente achou bem sonoro, assim, a gente achou que ficou legal. Aí a gente colocou o V no lugar do U, né? Por causa dos Victors, que são, né, os idealizadores do projeto. Então ficou mais ou menos essa brincadeira. E sobre, tipo, a questão, assim, na temática, né, dos discos, é, com certeza os filmes de horror, né, o horror em si, ele tem uma proposta não só de entretenimento, mas existe um discurso ali atrás, né, tipo, tanto filosófico quanto até político, né, se você pegar os maiores clássicos do horror, Com eles certeza. são, eles são carregados com essas críticas, né, com essas nuances também, desse contraste de personalidades e tudo mais. Então, por exemplo, quando eu digo que a gente pegou, né, de pano de fundo os filmes, era justamente até para a gente colocar um norte da onde a gente queria ir com as músicas, da onde a gente queria ir com as letras. Então, no primeiro, né, no Defiler, a gente tratou muito sobre questões de individualidade, sobre contratos, por assim, contratos sociais, mas assim, a questão de, como é que chama? De responsabilidade e coisas nesse sentido, né? Do individualismo humano, né? Tipo, o que a pessoa quer para ela e por aí vai. Legal. Já no Social Death, até a gente fez essa brincadeira, né? Que o primeiro EP é uma palavra só, o segundo são duas, né? Tem, tipo, Uhum. tudo pensado. Aí, e o segundo, a gente já parte para essa coisa, então a gente faz uma escalada no discurso também. Então agora a gente não está falando mais sobre o indivíduo, agora a gente já está falando sobre as questões sociais. Mais Então, sociais, né? Sim. os núcleos familiares, a gente está falando sobre a questão do mercado de trabalho, sobre, né, por exemplo, a Sombria é praticamente sobre, né, como o mercado se torna um moedor de carne. Uhum.
Aí a gente tem a Deliverance, que é sobre como o ser humano tenta domar a natureza. A gente tem a Dysfunction, que é praticamente sobre os abusos que acontecem dentro de casa e dentro dos núcleos familiares. E a Way of the Saw, né, que escancara assim, né, tipo, os caras se basearam nisso. Essa é a diversão, assim, diversão meio macabra, meio mórbido da minha parte falar isso. Mas a diversão dessa letra foi justamente escrever uma letra se inspirando no massacre da Serra Elétrica, mas também pegando como assunto os ataques da galera em céu, em escolas, até aquela série que saiu da Netflix, como é? Não, eu esqueci do menininho que mata a menina e tal, e aí os caras Ah, vão sim, fazer. eu sei qual é. Eu esqueci o. Ai, caramba, eu esqueci completamente. Mas, assim, se você pegar a letra da música e colocar ao lado do roteiro, você vai falar: caramba, tipo, assim, é a mesma coisa, tá ligado? Legal. Tipo, é essa galera que se sente no direito de, né, de promover barbaridades e tal. A questão do respeito do homem com a mulher também, tá ligado? Então, tudo isso a gente conseguiu, eu acho que sintetizar de uma maneira assim, né? Como eu disse, é meio mórbido, é meio diabólico escrever sobre essas coisas, né? Mas eu acho que a função do heavy metal é causar esse choque, né? Esse impacto, é a Esse gente trazer, impacto, né? trazer os assuntos que talvez não sejam tão legais numa música de pop, né? Pô, foda. E às Exato. vezes o óbvio precisa ser Assim, dito, né? isso, é exatamente isso. Acho que vocês, tocando nesse assunto, trazendo isso à tona, para causar realmente aquele espanto. Porra, os caras tiveram coragem para falar. Isso O aí. que todo mundo queria falar, ou fica mascarando de certa forma, não. Vocês pegaram, jogaram isso aí, trouxeram isso à tona. Muito bom, muito foda, muito foda. E eu percebo que o tempo todo, né, a banda, né, ela menciona isso, através dos textos que vocês reproduzem, da proposta que vocês trazem, e sempre trazem isso como uma trilogia, né? A trilogia sempre fala em 3 discos, né? Mas assim, pelo que me consta, um terceiro disco, no caso, estaria vindo, seria isso, um terceiro capítulo, isso tá no radar de vocês, né? Será que a gente pode esperar, talvez, enquanto fã, uma conclusão disso? Ou ainda tem um outro capítulo aí para ser pensado nessa trilogia? O que você pode adiantar? O que você pode falar aí, se é que existe, né, um terceiro trabalho acerca disso? Cara, então, essa é a parte mais doida, né? Porque antes de eu e do Vitor a gente começar de fato a escrever as músicas, né? Começar a trabalhar em cima do material, eu acho que a gente se reuniu pelo menos umas 2, 3 vezes. Assim, tem que levar em consideração que esses encontros eram tipo semanais, né? Então, assim, apertava um pouco a pandemia, a gente já fala, mano, esquece, É, ó, tá Uhum. tossindo, tá dando coffee aí, mano, já fica em casa, tá ligado? Então, assim, a gente se reuniu pelo menos depois desse jantar, né, onde a gente decidiu que ia fazer o projeto. A gente se reuniu mais umas 2, 3 vezes e, cara, foi assim, vamos escrever as ideias mesmo. Antes de começar perdido, vamos escrever tudo. Então, cara, a gente escreveu os títulos dos EPs em 2021. Então, tipo, já é uma coisa assim que sim, vai rolar um terceiro. Na verdade, a gente já está terminando de compor as músicas. Esse EP, por uma questão assim de cara, que também que aí tem que contar um pouco mais da história da banda, mas, por exemplo, esse terceiro EP, por a gente ter membros que estão desde o segundo EP com a gente, né, já tá uma formação mais fixa na banda, né, já, né, a galera tá mais entrosada, a gente já tá tocando direto aí, então a gente vai fazer um EP um pouco maior dessa vez, né, vão ter mais músicas, e a gente tá, eu acho que assim, a proposta pro EP são 6 músicas, né, fora os interlúdios e introduções, então, eu acho que a gente já tem 4 que já estão resolvidas, que a gente já vai começar agora a fazer a parte mais de arranjo, tal, lapidar a letra e tal. Então, faltam mais 2 aí para a gente conseguir fechar. E eu acredito, assim, eu espero pelo menos que até o final desse ano, pelo menos, a gente comece já a pré-produção mesmo, de começar a gravar. Porque a pré-produção, na verdade, a gente já faz desde o começo, né? O nosso processo, assim, a gente sempre registra tudo que a gente está fazendo, então isso cria uma certa facilidade para a gente ir compondo, né? Tanto é que Uhum. quando a gente lançou o primeiro EP, o segundo já estava composto, então só foi uma questão de gravar e dar continuidade, né? Então rolou esse pequeno delay também entre o segundo e o terceiro, porque quando a gente lançou o segundo, a gente não tinha nada do terceiro. Então a gente falou, mas vamos correr, vamos correr.
Não, perfeito. Pô, Vitor, eu ia te fazer uma pergunta que eu e a Pri, a gente normalmente sempre faz essa pergunta É. para as bandas, né? Mas você trouxe assim de uma forma tão bacana que você meio que já respondeu, mas eu vou fazer só para a gente sintetizar essas informações, né? Que seria o seguinte: a gente sabe que no meio underground, né, principalmente no nível Brasil, assim, tem bandas excelentes, a gente está tendo a oportunidade, inclusive, de entrevistar outras bandas também, né? Só que no meio dessas bandas tem a Antrum, né? E aí a pergunta que a gente sempre faz é essa, né? Na visão da banda, né? O que diferencia a Antro dessa nova geração de bandas, dessas bandas que estão no cenário, né? E você disse elementos muito, muito bacanas, né? Como eu não fazia a menor ideia, né, de que, por exemplo, vocês relacionavam, né, os EPs com filmes, eu não sabia que vocês tinham essa proposta, né? Eu adorei essa questão de fazer um título de um EP o título, né, com uma palavra, o segundo com duas, e talvez o terceiro com três, né? Essa brincadeira. Então, assim, já tem muitos elementos, né? Mas só para a gente sintetizar, então, né, de acordo com as suas palavras, né? O que você acha que diferencia a Antrum das outras bandas aí nesse cenário tão vasto que é o cenário brasileiro underground? Cara, de primeira, assim, eu posso dizer que eu tenho um batera que toca 300 BPM, né? Isso já é um puta diferencial. Já matou ali. Sensacional. O cara é rápido, velho. O cara é para bem poucos, rápido. né? Isso, assim, isso já criou um transtorno pra gente, porque a gente falou, ó, infeliz, o negócio é o seguinte, você entrou pra banda, acabou, velho, você não pode sair. Eu vou atrás de você se você sair. Sabe? Então, na hora que ele falou, não, tô dentro, a gente já amarrou uma bola de ferro no pé dele e falou, acabou, você é nosso. Assinou o contrato vitalício ali, meu irmão, daqui tu não sai mais. Acabou, meu irmão, acabou. Não, brincadeira, gente. Mas, bom, esse é um diferencial. Mas eu acredito que a gente não. Assim, a gente tem um problema de vez em quando que é falar qual que é o nosso estilo, né? Tanto é que quando a gente fez uma das camisetas que estão na nossa grade de merchandise, eu falei, cara, a gente precisa colocar alguma coisa que fala que a gente é heavy metal, sei lá, porque quando eu e o Vitor a gente começou a compor e tal, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: e se o Judas Priest fizesse death metal, tá ligado? Tipo, porque assim, pô, é minha banda favorita, saca? Então assim, desde o começo eu falei pro Vitor, cara, eu quero ter uma banda que eu sinto tesão em estar na banda. Eu quero uma Com banda certeza. que eu tenha tesão das músicas e que, mano, a qualquer domingo, assim, que eu acordar de ressaca e quiser colocar um som nervoso, eu posso colocar a minha banda, tá ligado? Eu não preciso escutar a banda dos outros, tá ligado? Então, eu acho que esse é um diferencial que eu gosto das minhas músicas também. Mas E, cara, assim, e tem a questão também, então, né, voltando a essa coisa do estilo, a gente não tem exatamente um estilo definido. Então, quando a gente foi fazer essa camiseta, eu falei assim, mano, vamos colocar assim, True Dark Metal, tá ligado? Tipo, sabe, é metal das trevas, é true, porque, assim, apesar, né, desse EP, todo mundo fala, pô, tem influência de metalcore. E é engraçado que, assim, pra gente, a gente sabe identificar aonde tá isso, tá ligado? Mas ao mesmo tempo, pra gente não é, tá ligado? Pra gente, assim, a gente roubou uma levada ou outra, uma coisinha ou outra, tá Uma ligado? referência alizinha, mas Tá ligado? Porque é aquela coisa, né? Dizem que quando você copia de um lugar só é plágio. Se você pegar de vários, é É pesquisa. referência, pesquisa. Entendeu? Então, assim, eu acho que o que a gente soube fazer é manter certas características do heavy, tanto do heavy metal tradicional no nosso som, né? Para quem escuta, não é aquele som difícil de entender. Tipo, não, você fala, tá bom, parte um, parte 2, parte 3, 17, 20, tá ligado? Mas, tipo, cada parte é bem definida, né? Não é aquele som muito bagunçado, né? Então ele é mais palatável, por assim dizer. E eu acho que a gente consegue transitar também entre essa coisa do tipo assim, beleza, temos a influência do metal clássico, mas ao mesmo tempo a gente soa como uma banda de metal moderno. Sim. Então isso cria também uma ambiguidade aí, porque assim, o som é true, mas a produção é mais moderna, entendeu? Então e no final das contas é tudo para favorecer a nossa música, né? É para soar mais porrada, para soar mais clean, nítido, né? Então, eu diria que é mais ou menos isso. Sensacional. Muito bom. E assim, vamos falar agora um pouquinho também do Aliança Negra, né? O festival que a Antro está fazendo parte do line-up, né? E eu confesso que eu estou super ansioso para ver vocês ao vivo, né? E
eu queria saber o que representa para vocês, né, participar de um festival com esse perfil, que ele tem, né, uma proposta, uma pegada, né, de muita presença, né, no estado do Rio de Janeiro. Ele é um festival, né, que chama bastante atenção, né? E aí, como é que é participar, né, de um festival com esse perfil, com essa importância, dentro da cena underground para antro, né? Como é que é? Como é que vai ser E essa antes proposta? de tudo, como é que surgiu esse convite? É, Cara, boa. essa é a pergunta de 1 milhão, não é mesmo? Cara, bom, começando pelo final de novo, o contato, né, na verdade, ele surgiu assim, cara, como todo mundo deveria fazer, pelo menos no heavy metal, né, pelo menos galera que tem banda. Em primeiro lugar, curta as bandas do Brasil tanto quanto você curte as bandas gringas, sabe? Sim. Não tem por que ter vergonha de ser tão fã do Hateful Murder quanto do Arch Enemy ou, sabe, ou qualquer coisa que seja nesse sentido. Então, cara, e também não curte só para apoiar, sabe? Ah, vou lá, dou meu like, fiz minha parte. Não, velho, curte de verdade. Se você gostou da música, curte de verdade, tá ligado? Divulga pros seus amigos, faz o corre. Se você tem banda, entre em contato com os caras, sabe? Do tipo, ô, mano, o que vocês estão fazendo aí que tá funcionando? Vamos trocar figurinha, tá ligado? Como é que eu posso te ajudar aqui? Pô, eu tô de São Paulo, tá do Rio, entendeu? Então, eu e o Renan do Hateful Murder, a gente já tem uma amizade aí que já dura uns anos, né? E aí a gente estava afim, né, até porque eles estão com a formação nova, eles estavam afim de tentar dar um giro, né, fazer, de repente, Curitiba e São Paulo, uns shows, aí a gente começou a trocar figurinha. Aí ele me explicou como é que funciona a questão do Rio, né, para marcar show, como é que é a cena aí. Também falei dos lados daqui, não, beleza. A gente armou um esquema que a gente, né, trouxe eles para cá faz 1 ou 2 semanas que a gente fez um show com eles. E em troca, mais ou menos, ele me passou o contato do Adam, né, que é o produtor do Aliança Negra. E aí, cara, o mais legal é que assim, pô, o Adam pirou, né, no nosso trabalho e tal, e ele queria que a gente fosse uma das bandas principais no palco secundário, né, no secundário no palco B, né. Só que aí foi o que eu falei para ele, falei, cara, na moral, a minha banda, assim, por mais que a gente esteja num momento bacana, tal, tá rolando legal, eu não tenho nem repertório para a gente botar um showzão de 1 hora, assim, sabe? Mesmo que seja 45 minutos, a gente está numa posição hoje em dia que é melhor a gente tocar meia hora pauleira hoje em dia e dar o recado em meia hora do que fazer um show muito extenso e a galera ficar lá, mano, pô, nem Ah, conheço essa, super concordo, super tá concordo. ligado? Nem conheço essa porra dessa banda, tá ligado? Vai tocar mais quanto tempo, tá ligado? Porque é isso, né? Festival, os 40 a mais pira quando vê mais de 3 bandas lá, tá ligado? Os caras falam, meu Deus, eu vou morrer hoje, tá ligado? E então ele falou: não, cara, quer tocar no palco principal? A gente puxa o horário de vocês mais cedo e tal. E eu falei, mano, pra mim é perfeito, tá ligado? Porque, assim, pô, eu tô com 39 anos, né? Eu vejo publicação do Aliança Negra desde que eu era moleque, Isso saca? aí. Então, tipo, e eu nunca tinha tocado, nunca toquei no Rio, tá ligado? Eu já fui trabalhar no Rock in Rio, mas nunca toquei no Rio, tá ligado? E, porra, então, assim, na verdade, tá sendo o show dos sonhos, assim, saca? E desde que eu e o Vitor, a gente formou o grupo, né? Como eu já tinha tido outras experiências em outras bandas, ele também em outros projetos musicais, a gente colocou uma parada na cabeça que, assim, brother, a gente nunca vai pagar pra tocar, tá ligado? Assim, uma coisa é, beleza, você tem que bancar o rolê porque não tem Uhum. como, sabe? Algo do tipo, mas, sabe, tipo, porra, o meu Pix na conta de nenhum produtor, isso nunca vai acontecer, tá ligado? Foda, Porque foda, foda. a gente acha uma parada muito ridícula, essa parada da galera que quer comprar fama, que quer comprar os lugares, sabe? A gente quer ir para conquistar mesmo, a gente quer ir para, mano, mandar o nosso recado, saca? Então, essa oportunidade que o Adam abriu pra gente de estar tocando no Aliança Negra, assim, puta, realização de um sonho, tá ligado? Eu acho que o underground brasileiro tem muita qualidade, tem muita coisa, lógico, sempre vamos falar que, né, que tem que melhorar muita coisa, mas, cara, não tá devendo muita coisa, não, saca? Isso O aí. negócio, o bicho pega, tá ligado? A galera tá aprendendo a trabalhar. E o mais legal, a galera tá aprendendo a fugir dos picaretas que por muito tempo dominaram a coisa. Eles estão Assim, caindo, né? Isso aí. cara, caindo não, porque vaso ruim não quebra, tá ligado? Mas saca, você começa a ver certas coisas, você começa a ver certos canibalismos entre eles, tá ligado? Sim. Então tem essa questão de leilão de show, tem questão de não sei o quê.
E, cara, tá vindo produção aí, tá vindo produtora comendo pelas beiradas, entregando um puta trabalho, tá ligado? Que é o caso do, né? Vou até fazer um merchan aqui do Caveira Velha, do Alan, que, porra, também Sim, abriu espaço pra gente abrir o show do Vader, tá ligado? Pô, é outro cara, velho, que não cobrou nada. Lógico, teve algumas especificações ali, tá ligado? Sobre questão de palco, né? De sim, posicionamento de sim. bateria, mas, porra, foda-se, tá ligado? Profissional, né? Profissional. Entendeu? Tem gente que, sabe, se deixar, tem gente, dono de bar, que vai cobrar pra banda tocar, tá ligado? A gente vê Já, muito isso, né, Carlos? Muito. já ouvi histórias, tá ligado? Então, cara, entendeu? Então tem que valorizar o rolê, tem muita gente boa na praça, e é isso, tá ligado? Heavy metal. Sensacional. Victor, então, para a gente finalizar, eu achei assim fantástico a proposta e eu sei que tem muita gente, como você mencionou, né, que vai assistir, vai verificar, vai ver a banda pela primeira vez no Aliança Negra, né? É uma galera que não conhece o som, né? Como eu também não conhecia, né? E quando eu vi no line-up eu fui buscar, e assim, fiquei maravilhado pelo som. E eu queria saber de vocês, para essa galera nova, para quem vai ver pela primeira vez, para que mensagem vocês gostariam de deixar, né, para quem já acompanha e para quem vai ver a banda pela primeira vez no Aliança Negra, né? O que você tem a dizer para esses fãs novos aí? Satã domina, pau no cu do Bolsonaro. Perfeito, perfeito. E vamos se divertir, velho. Sabe, cara, eu vou falar pra vocês. Eu sou o pior cara pra fazer discurso em cima do palco, tá ligado? Porque tem aqueles caras que sobem e falam assim: e aí, caralho, vambora, não sei o que, pô, não sei o que, caralho. Tá ligado? O cara parece animador de festa, doidão, tá ligado? Eu não sou muito esse cara, tá ligado? Mas o que eu posso prometer pra vocês é que a gente vai entregar um show classe A, tá ligado? E, cara, né, como eu disse, de vez em quando é meio difícil sintetizar um assunto, né, para puxar a galera. Mas é isso, mano. Vamos botar para fuder, vamos botar para quebrar tudo, tá ligado? A gente vai estar sangue nos olhos. Agora eu quero ver os carioca, que eu já ouvi falar mil lendas, tá ligado? Que os caras são os mais selvagens, tá ligado? A gente tá indo aí para ver isso, mano. A gente quer ver calor no inverno. Vai ser isso mesmo, isso eu te garanto, Vou provavelmente. contar para você, assim, só te adiantar. Você tá indo para Bangu, meu irmão. É, é isso aí, cara. Essa é a Se hardcore mais vocês pura. passarem de Bangu, vocês vão conversar com a gente lá no dia. Não, cara, isso não, na moral, isso daí é uma preocupação real nossa, tá ligado? Porque assim, um, um dos caras da banda ele virou assim: irmão, a gente vai tocar num festival de Black Death Trash em Bangu. Eu falei, é? Ele falou, a gente é paulista. Eu falei, então, vamos ver o que Quem acontece. passa por Bangu, cara, passa por tudo no Rio de É Janeiro. lugar, Então, é assim, lugar. a gente está avisando as bandas. Vocês estão vindo para Bangu. Mas vai ser épico, vai ser sensacional. Vai ser foda. Victor, assim, cara, muito obrigado. Foi uma excelente entrevista. A gente conseguiu aqui pegar os principais pontos, né? Eu só tenho a agradecer a proposta, a Gratidão disponibilidade, mesmo. né? Pri, tá contigo, é isso. Gratidão, mais uma vez, por você ter vindo aqui, né, conversar com a gente, ter dado o seu recado, a gente conhecer um pouquinho mais da banda e a gente se encontra em Bangu, no Aliança, né, agora em agosto. A gente está super animado para encontrar vocês, as outras bandas. A gente vai cobrir tudo de perto no momento que vocês estiverem lá chegando. Você vai encontrar com a gente lá, tá? Gratidão mesmo. E a palavra final é sua, Vitor. Cara, galera, do público do Cogumelo em Cena, Carlos, Priscila, muito obrigado por me receberem. Assim, nos últimos tempos, né? Aliás, nos últimos tempos não, desde que a gente criou a banda, a gente trabalha 100% em nome do heavy metal nacional, né? A gente quer plantar boas sementes, a gente já viu que, sabe, tem muita gente que quer atropelar as coisas, que quer fazer tudo de qualquer jeito, mas a gente. Opa, foi mal. Gente, desculpa, mas é a segunda vez que tentaram me ligar aqui. Mudou alguma Não, coisa na relaxa. tela? Não, não, Não? relaxa. Tranquilo, Ah, tranquilo. foi mal. Então vamos lá de novo. Obrigado, galera da Cogumelo em Cena. Obrigado, Carlos. Obrigado, Priscila. Cara, tudo isso que a gente está vivendo até agora na banda é praticamente a realização de um sonho, né? Porque a gente está fazendo as coisas dos nossos termos, do jeito certo de fazer, saca? Sem pular etapas nem nada. Então, que a gente promete que a gente vai entregar um showzaço
Vamos aí quebrar tudo, vamos se divertir pra caramba, vamos tomar umas brejas também, porque vai ter Torture Squad, vai ter Ouroboros, vai ter Hateful Murder, vai ter trecheira, chuvisco podre, puta, já Pagantrone, não, Pagantrone? Eu acho que é Pagantrone. Pagantrone. Então, cara, vai ter muita banda foda, eu acho que vai ser um rolezão, mano, vai ser foda. Aí, sensacional, querido. Obrigadão, tá? Então, a gente se vê lá. Valeu, tchau, gente. Um Obrigada, abraço. tchau.